Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que alegria, né? Que privilégio nós podemos estar aqui num dia como esse, dia de domingo, para poder aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor aqui nessa lição maravilhosa, a confirmação de uma promessa na vida de Abraão que alcançou todos nós. Que o Espírito Santo de Deus possa nos fazer refletir sobre essas verdades bíblicas, que serve como instrução, serve como ensinamento para as nossas vidas diárias, para que nós possamos colocar a palavra do Senhor em prática no nosso dia a dia e nós possamos ver o quanto esse Deus maravilhoso que conduziu a vida de Abraão é o mesmo Deus que nós servimos, é o mesmo Deus que nós cremos, é o mesmo Deus que governa as nossas vidas, nossa família, é o Deus que faz promessa até os dias de hoje e é o Deus que vela para cumprir tudo aquilo que Ele falou. E na palavra do Senhor nós temos aqui grandes exemplos a ser retirados aqui através da vida de Abraão, para que nós possamos meditar e colocar em prática nas nossas vidas, porque nessa lição nós estudaremos sobre o momento em que Abraão, já com 99 anos, vê ali prestes, a receber esta bênção tão esperada da parte de Deus, que era a promessa que Deus daria a ele um filho, gerado pela sua esposa. Então, nessa lição, nós vamos continuar vendo sobre a vida de Abraão e na próxima lição também. Depois, a partir da lição 6, já finaliza aí a história de Abraão e já entra os outros patriarcas da Bíblia. Mas nós vamos ver que mesmo com idade avançada, o Senhor prometeu e o Senhor velou para cumprir na vida de Abraão. Nessa lição aqui, já com 99 anos, e a sua esposa com 89, eles estão prestes a receber essa bênção tão esperada da parte de Deus, para a vida deles. Algo que o Senhor tinha prometido e eles, não importando com o tempo de espera, mas crendo, porque em nenhum momento a palavra registra que eles desacreditaram, deixaram para lá, e eles tinham convicção no Deus que eles serviam. Abraão tinha intimidade com Deus, mesmo demorando aos olhos dele, o Senhor vela para cumprir aquilo que ele prometeu. Então o filho da promessa viria, e veio nessa fase onde ele já estava com idade bastante avançada, porque antes disso, porém, o Deus mudaria os nomes deles de Abraão para Abraão e Sarai para Sara, a fim de confirmar a perpetuidade da aliança, porque Deus fez um... E aí, no momento em que Deus começou a colocar em prática ali, irmãos, era para eles ter recebido essa bênção antes, se ele não tivesse precipitado. Se ele tivesse confiado, se Sara não tivesse precipitada e dado ao seu esposo a sua serva para gerar filhos, provavelmente Deus teria dado antes. Mas eles agiram precipitadamente e nem por isso Deus retirou a promessa, porque Deus vela pela sua palavra. Havia uma promessa, eles poderiam ter recebido antes, mas não deixaram de receber, porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre, mesmo que a pessoa fale e colha as consequências, no tempo determinado por Deus, aquilo vai se cumprir, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira, e ela vai se confirmar, porque Deus é o Deus da aliança. Quando Ele faz um pacto, Ele tem um acordo firmado, Ele tem um contrato e aquilo vai acontecer, porque Ele não retira nenhuma das cláusulas, vamos dizer assim, do seu contrato. Aquilo que Ele estabeleceu é aquilo que vai acontecer. E na vida de Abraão aconteceu. Demorou
aos olhos deles, mas aconteceu, porque Deus tinha uma promessa abraâmica, a qual foi ali estabelecida, e a semente de Abraão que ia perpetuar, que a nação, que ele seria pai de multidões, tinha que se concretizar. E Deus engrandeceu, porque Deus havia feito uma promessa que engrandeceria o nome dele. Então Deus, em todo tempo, eu acho lindo observar o Deus cuidando da história. Deus usa pessoas para cumprir aquilo que ele tem estabelecido para a nação, para o seu povo. Abraão foi mais um instrumento de Deus. Sara foi um instrumento de Deus para cumprir aquilo, o plano da promessa, da redenção, até chegar na aliança davídica. Então Deus vem cuidando da sua palavra, da sua história, das suas promessas, desde a antiguidade, no Antigo Testamento, e vai entrar ali no Novo Testamento também. Então essa semente perpetuaria, o Senhor prometeu engrandecer o nome de Abraão. Nós vemos aí no Gênesis 12, 2, vamos ver essa referência juntos? Gênesis 12, 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha que promessa linda que Abraão recebeu da parte de Deus. O próprio Deus disse para ele que faria isso. É maravilhoso. Abraão confiava no Deus que ele servia, ele já tinha tido experiências reais com o Senhor, experiências que tinha transformado a vida dele, e aí o Senhor prometera engrandecer o nome dele, e engrandeceu sobremaneira, a ponto de nós sermos alcançados também por essa promessa, e o que se aplica principalmente à descendência. Essa promessa começa a se cumprir de modo pessoal, com uma aparente mudança sutil no nome dele, e depois culminar num grande e renomado nome do povo, o povo de Israel. Uma aliança que começou ali de forma pessoal, mas que abrangeu uma nação, e passou-se essa história, e milhares de anos, e aqui estamos nós, provando dessa promessa que nos alcançou também. Nós fazemos parte dessa promessa, dessa aliança, desse povo escolhido, dessa multidão que Abraão teve como filhos. Ele por pai, Sara por mãe, e nós fomos alcançados por essa promessa linda que Deus fez de forma pessoal a um amigo, alguém íntimo que ele separou para cumprir o plano da sua promessa, o plano da redenção. E é maravilhoso a gente observar a obediência e a fé de Abraão. Abraão escolheu obedecer através da fé. Ele acreditou que Deus mudaria toda a história dele e alcançaria os povos. Deus mudou o nome de Abrão e de Sarai, para, a partir deste momento, ficar registrado nas Escrituras, que a partir deste momento, que Deus mudou o nome deles, Deus concebeu, permitiu que Sara, ali no seu ventre, gerasse o filho da promessa, que Deus havia prometido para eles. E o nome, é interessante a gente observar que, biblicamente falando, os nomes sempre tiveram um significado especial. Na Bíblia, quando se escolhia um nome, ou era algo direcionado por Deus, a escolha do nome, ou era algum momento da vida, alguma fase da vida que as pessoas estavam vivenciando. De acordo com aquele contexto de vida deles, é que eles davam um nome a alguém. Por isso, a transformação do nome. Deus escolheu transformar, porque aqui no Novo Testamento, vamos verificar aqui, o novo nome de Abraão. No Novo Testamento, a significância do nome nos tempos do Antigo Testamento, especialmente no período patriarcal, os pais escolhiam nomes, não os pais que serviam a Deus,
é importante ressaltar isso, que era as pessoas tementes a Deus, que serviam a Deus, eles não escolhiam os nomes bonitos para seus filhos, e sim nomes significativos. Eles procurando antever o futuro, eles davam nome aos filhos associado à sua esperança. Nesse caso, a mudança de nome na fase adulta, quando necessária, também representava um olhar antecipatório do seu futuro, ou de sua importância futura. Abraão, que nas antigas narrativas é o pai de uma família, transforma-se em pai de povos, depois desse nome transformado também. Quando o Todo-Poderoso prometeu um grande nome a Abrão, quis lhe dizer que o povo oriundo de sua semente seria portadora de uma grande fama, grande poder oriundo do próprio Deus. Abraão já seria respeitado em vida, porém muito mais ao longo dos séculos. Nós vemos essa promessa feita a Israel. Israel até os dias de hoje é uma nação pequena em quantidade, mas extraordinária em sabedoria. Um povo que Deus tem uma aliança perpétua, uma promessa perpétua. É por isso que eles são estrategistas, inteligentíssimos nas suas ações, porque há um Deus conduzindo a história. Um Deus cuidando daquela nação. Há um Deus que fez uma aliança perpétua e essa aliança não vai se desfazer. Porque Deus prometeu e Deus tem cumprido e feito com que os grandes nomes, os grandes homens que tiveram ali um legado de obediência, fé, teriam seus nomes respeitados. Abraão foi um patriarca que teve, ele já seria respeitado em vida, mas olha como a promessa perpetua até os dias de hoje. Abraão já morreu há muitos milhares de anos atrás, e a promessa continua alcançando pessoas, a nação continua crescendo, a igreja continua avançando, os membros dessa família continuam crescendo cada dia mais, porque Deus tem um compromisso de zelar e de cuidar. Então essa aliança, ela é perpétua, e não por acaso o seu nome é largamente citado no Novo Testamento. Eu tenho aqui várias referências que eu vou só citar, nós não vamos ler por conta do tempo, né? Não dá tempo, mas no Novo Testamento tem muitas citações a respeito do nome de Abraão. Lucas, Atos, João, Romanos, Gálatas, Hebreus, Tiago, tudo tem citações a respeito desse patriarca, a respeito da palavra. No Novo Testamento, eles estudavam a Bíblia, estudavam o Antigo Testamento, ensinava-se sobre esses grandes legados que esses homens de Deus deixaram. E por que Deus não mudou o nome de Abraão? Por que Deus mudou o nome de Abraão? Qual é a necessidade disso? Olha, quando esse patriarca estava com 99 anos, o Todo-Poderoso lhe apareceu para confirmar mais uma vez as suas promessas. Certamente, quando Deus apareceu a ele para confirmar essas promessas, foi uma forma teofânica. O próprio Deus se manifestou a ele e fez essa promessa, visto que ele chegou onde estava Abraão. Tem a citação aí em Gênesis 17, 1. E depois no verso 22, visto que ele chegou onde estava Abraão e se retirou de lá. Olha, vamos colocar aí Gênesis 17, 1, aí depois nós vamos ler o Gênesis 17, 22. 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus apareceu. Aí no verso 22, e acabou de falar com ele e subiu Deus de Abraão. Deus aparecera, fez uma promessa e depois foi embora. Então essa visão
foi um marco importantíssimo nessa manifestação de Deus à vida de Abraão. O Senhor então mudou o nome de Abraão, que antes era pai exaltado, e agora, depois da aparição do Senhor, passou a se chamar pai de nações. Era pai exaltado, porque Deus exaltou ele como pessoa, e depois exaltou ele como pai de nações. Ele era um pai de família, e agora Deus transformou a vida dele, a partir daquela aparição, daquela promessa, né? Ele passou a ser o pai de nações. Então, quando há um encontro com Deus, verdadeiramente como aconteceu na vida de Abraão, aparentemente essa é a fusão dos dois nomes, pai alto e pai de multidão. Deus fez isso para confirmar o concerto abraâmico, mediante o qual ele traria bênçãos pessoais, nacionais, territoriais e espirituais. Olha que bênção! Promessa se alargou. A abrangência dessa promessa que Deus fez a ele tomou uma proporção enorme, gigantesca, e até os dias de hoje faz efeito, né, nas nossas vidas. Então, um território que foi alcançado espiritualmente também, através da descendência dele, especialmente por meio do descendente, o Senhor Jesus. A linhagem perpetuou, né? E essa aliança incondicional é garantida exclusivamente por Deus. Quando Deus escolhe alguém para ser ungido, para ser vaso, para ser o canal que Ele vai usar para transformar, Ele cumpre, porque a pessoa é só o meio pela qual Deus vai fazer. Mas a exaltação aqui é sempre ao nome do Todo-Poderoso. A exaltação aqui nunca é do próprio homem. É uma honra para o homem ser escolhido por Deus para ser usado nas mãos do Senhor. Abraão teve um privilégio. Deus o escolheu, Deus o elegeu. Ele não tinha uma qualificação que ele merecesse isso. Não foi por mérito dele, mas foi por escolha do próprio Deus. E quando Deus escolhe, é Ele que capacita, é Ele que move, é Ele que impulsiona, né, para a pessoa fazer aquilo que Ele determinou que a pessoa fizesse. Então nunca é sobre a pessoa, é sempre sobre Deus, o poder soberano de Deus, a ação extraordinária que Deus faz quando Ele chama alguém para cumprir o propósito. E melhor é obedecer por fé, como fez esse grande homem de Deus, porque Deus havia estabelecido de forma incondicional, e Ele garante. Quando Ele fala, Ele garante, porque a palavra do Senhor ela não volta atrás. E essa aliança, ela foi perpétua, incondicional e garantida pelo próprio Deus. Que privilégio! Que privilégio, que experiência extraordinária esse homem teve da parte de Deus. Então, exclusivamente garantida por Deus, não podia ser anulada pelas falhas de Abraão. Ele falhou em alguns momentos da sua trajetória. Porque ele é humano. E mais uma vez, por que é registrado as falhas dos grandes homens de Deus, os patriarcas? Para Deus mostrar que o homem natural, o homem carnal, o homem é dado à falha, a fracasso, a desistência, mas em contrapartida mostra aí o poder soberano de Deus na vida do homem. Então a falha nunca foi a consequência de alguém perder uma bênção. Quando Deus tem um plano estabelecido, a pessoa pode falhar, mas do próprio Deus levanta, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus. E quando Deus tem um chamado específico, é melhor obedecer
mesmo sabendo das limitações, que pode falhar na caminhada, que pode acontecer sim, coisas para atrapalhar um pouco a trajetória, mas quando Deus está no governo para direcionar aquilo, para fazer se cumprir a história que Deus estabeleceu, ela vai se cumprir. E a gente percebe aqui que mesmo ele falhando, Deus não retirou essa promessa, porque Deus estava velando pela palavra dele, aquilo que ele havia prometido ao seu servo. E apesar de parcialmente cumprida na história de Israel e cumprida espiritualmente na primeira vinda de Cristo, o cumprimento absoluto de todos os seus elementos aguarda a segunda vinda do Senhor, que é o descendente de Abraão. Lá em Gálatas 3,16, a gente verifica isso. Ah, que promessa linda, que começou lá no Antigo Testamento e vai culminar na segunda vinda de Cristo. Olha que Deus maravilhoso, só um Deus muito perfeito, muito soberano, muito sábio para conduzir a história dessa maneira. Então não importa o quanto custe de tempo a nossa vitória, se nós temos convicção de que foi Deus que falou aquilo, cabe a nós confiar. Porque mesmo que a gente às vezes não fique os anos necessários para ver com nossos próprios olhos, Deus tem uma promessa e vai cumprir, mesmo depois quando a gente não estiver aqui. Alguém vai ver e falar, olha, naquele tempo eu estava conduzindo assim, assim, e se cumpriu. Então tudo que Deus fala, Ele, o que é de Deus acontece. Que não é, cai por terra. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Olha que promessa maravilhosa. Olha que Deus verdadeiro. A palavra de Deus, ela é uma. O sentido da palavra de Deus é único. E quando nós observamos Deus velando por aquilo que Ele fala, Ele não permite distorções no seu evangelho. As pessoas distorcem querendo justificar uma fala. Mas a palavra é fiel, ela é verdadeira. Cabe a nós analisarmos de forma responsável o que a palavra de Deus fala. Sobre cada acontecimento, quando Deus prometeu para ele paz de multidão, talvez a mente dele, humana, nem alcançou essa proporção. Mas nós estamos aqui hoje, vendo quanto isso foi grandioso. Nós somos testemunhas do que a palavra de Deus foi dita a ele e o que aconteceu de fato. Está acontecendo, né? Ainda não é o fim, ainda não terminou. Só quando Jesus vier na sua segunda vinda é que vai ter o fechamento, o desfecho total. Mas a promessa perpetuou, porque foi o Deus que sustentou o povo no deserto. Deus que conduziu Abraão juntamente com aquele povo, porque ele tinha uma promessa. Quantas provações, quantas lutas ele passou ali conduzindo aquele povo, mas ele escolheu permanecer fiel ao Senhor e verificou tudo que Deus tinha prometido e que se cumpriu, porque ele escolheu através da fé obedecer de forma incondicional. Obedecer à voz de Deus, obedecer aquilo que Deus chamou ele às cegas para fazer, né? Porque quando Deus chamou ele para sair, ele não tinha visão do que seria a caminhada. Ele não tinha um GPS, né? Lá no deserto. Mas ele escolheu ser guiado
chamo isso de experiências com o Senhor, porque Ele permite nós também termos as nossas experiências pessoais para crescimento espiritual. Né? Porque sem essas experiências, às vezes a gente fica só das leituras bíblicas, só das histórias que acontecem aqui, né? E muitas vezes a gente não toma posse para a nossa vida pessoal. Mas Deus permite a gente passar as experiências. É por isso que é necessário as provações. Deus não nos prova para nos abater, para nos desanimar. Pelo contrário, Ele nos prova para a gente exaltar a grandeza dEle nas nossas vidas. Para que a gente possa reconhecer que nós realmente somos pó e que nós não somos nada sem o agir de Deus em nós. E tudo que exalta o nome de Deus, tudo aquilo que pode trazer um mínimo de honra para nós, enquanto seres, né, para o nosso lado pessoal, tem a ver com a ação de Deus em nós. E Deus faz com que a gente entenda isso. Tudo é para a glória. Tudo que nós fizermos, assim como o apóstolo disse, né, que façamos para a exaltação e glória do nome de Jesus. Porque Deus em nós somos alguma coisa. Mas se nós não tivermos esse Deus governando a nossa história, permitindo as nossas experiências para a gente reconhecer o poder soberano de Deus em nós não somos nada. Nada. É por isso que eu falo sempre, essas meditações, é linda a gente ver os patriarcas, ver esses grandes nomes na Bíblia, mas não é sobre eles, é sobre o que Deus faz na vida do ser humano. As lições que nós retiramos daqui é exatamente isso. Deus prometeu, olha, Sara com 89 anos gerar um filho. É algo assim, Deus faz para mostrar do que Ele é capaz. Quantas vezes a gente vê testemunhos de a medicina falando uma coisa e Deus vai lá e faz outra e os médicos não conseguem entender os porquês. A soberania de Deus nas nossas vidas. E nós só conseguimos esses feitos através da nossa fé, porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que esse Deus que interviu na história de tantas outras pessoas na Bíblia é o mesmo que também faz em nossas vidas. É o mesmo Deus que opera em nós esses milagres extraordinários, permite experiências grandiosas para que a gente louve e engrandeça o nome dEle. E reconheça que Ele é tudo, assim como Ele foi na vida desses patriarcas, desse casal especialmente, nós estamos vendo aqui, que Deus muda o nome deles de acordo com as promessas que Ele havia feito. E o nosso nome, é interessante a gente observar que no grande dia, quando Deus nos chamar, que as trombetas soarem, nós também teremos um novo nome. Um novo nome que agora nós ainda não reconhecemos, mas quando for chamado, nós saberemos que é o nosso novo nome. Porque haverá uma grande transformação. Mas tudo isso só foi possível na vida de Abraão, porque houve ali um novo concerto, uma nova aliança, um novo pacto estabelecido. Deus tinha um pacto com ele. E é muito forte a ideia de nós verificarmos o poder soberano de Deus quando Ele estabelece um pacto fiel. O pacto é algo que é um concerto que não pode ter um desacordo. É um acordo, você fez um pacto, aquilo tem que ir até o final. Nem que custe a vida. E Deus estabeleceu aqui um concerto com Ele. E essa ideia de pacto aqui é realmente a palavra correspondente lá no Novo Testamento, é essa disposição legal de pacto estabelecido, aquilo que tem que se cumprir, aquilo que faz parte da aliança. E a aliança de Deus é algo que une as duas partes em obrigatoriedade. Então, tanto de uma parte quanto de outra, né? Porque o Deus é fiel e da parte de Deus, a Bíblia diz que Ele faz parte dos atributos de Deus, ser imutável. Então, em Deus não tem sombra de variação. O sim, sim é sim, sim, e não, não é não, não. E nós, em contrapartida, assim como Abraão tinha
também da parte dele, de ser fiel, de seguir à risca aquilo que Deus tinha estabelecido para ele, nós verificamos que também as promessas de Deus nas nossas vidas só pode ser alcançada, a aliança ali não poderia jamais da parte de Abraão ser negligenciada, porque a partir do momento que há uma negligência, há também uma punição, e a aliança é algo entendida como um relacionamento entre Deus e o homem. Entre Deus e Abraão havia um relacionamento, uma aliança. É por isso que nós usamos aliança hoje. Tudo tem um significado bíblico. As leis, né? Tudo é tirado daqui. Não é à toa que a Bíblia existe, que ela está escrita e organizada dessa forma. É para seguir. A aliança significa um relacionamento. Quando você vê que a pessoa usa uma aliança, a pessoa que é correta de caráter, ela já olha e já sabe que aquela pessoa é comprometida. E Deus tinha ali um relacionamento com Abraão, e ele tinha que sustentar o seu lado, e Deus, que é fiel, sustentaria o lado dele. Então Deus, ele era um Deus que tem, né? Sempre foi o Deus que teve um relacionamento e procurou ter um relacionamento íntimo com a humanidade. Deus nunca foi vilão para o seu povo. Ele não era a ideia de Deus. Sempre Deus chama e chamou o seu povo para estar do seu lado. É o pecado, é a partir dessa queda de Adão e Eva que houve essa distorção do relacionamento com Deus e o homem. Mas apesar dessa imagem modificada através do pecado, Deus ainda dá, através do livre-arbítrio e através do seu filho que morreu aqui, que veio e pagou, a chance, a oportunidade da humanidade reconhecer o seu poder soberano e se voltar a ele. Porque ele tem uma aliança perpétua. É lindo a gente observar isso. É para a eternidade, não vai ter fim. Quando não for mais aqui nesse plano, nessa terra, será eternamente no céu com ele. Então o projeto de Deus é levar a humanidade para estar com ele para sempre. A herança que ele prometeu às nações de Israel e o cuidado com seu povo, esse relacionamento direto abrange a todos nós, todos aqueles que responderam ao chamado, ao sacrifício de Cristo na cruz. Então nós somos um povo eleito por Cristo, que temos esse privilégio de estar com Ele, e essa aliança ela é perpétua, ela foi, estabelecida só para que o homem pudesse observar a grandeza de Deus em querer estreitar relacionamentos com Ele. A aliança foi feita e a aliança é perpétua, é um relacionamento que Deus quer e procura com a humanidade para sempre. E essas oportunidades, a gente vê quando Deus confirma o seu concerto com Abraão. Abraão falhou, Deus fez um concerto, estabeleceu uma nova aliança e seguiu o prumo da trajetória, da história, aquilo que Deus tinha estabelecido. E esse pacto é perpétuo. É o pacto que Deus fez com Abraão, naquela época, através da circuncisão. Aí no tópico 3 nós vamos ver sobre esse assunto, que para nós hoje, para os nossos dias atuais, a gente só tem o registro na Bíblia para a gente ver como era, mas a circuncisão que vale para nós, cristãos, é a circuncisão do coração. Um coração realmente voltado para a palavra de Deus, voltado para aquilo que Deus quer de nós, para o conserto, para o reconhecimento do poder soberano de Deus. Então, esse pacto também é um pacto perpétuo. É um pacto que trouxe esse conserto para ele, e é um pacto visível aos olhos espirituais.
E naquela época, a circuncisão era feita de outra forma. Vamos ver aqui o que significa a circuncisão do coração. Como é realizada essa circuncisão do coração? O autor trouxe aqui na lição que ela é realizada quando uma pessoa ama ao Senhor por completo e entrega-se a Ele também por completo. Todas as áreas da vida de uma pessoa que se dedica a Deus, seja para a exaltação do nome dEle. Em todas as áreas, circuncisão do coração. Não dá para a gente ser fiel e infiel ao mesmo tempo a Deus. Essa circuncisão do coração é ter o coração verdadeiramente entregue a Ele por completo. Não só de lábios, mas em atitude, em posicionamento, porque nós somos testados o tempo todo. Todos os dias tem um teste para nós. Uma hora nós falhamos, outra hora nós sustentamos. Mas o ideal é que a gente tenha maturidade para sustentar as nossas escolhas. Nós escolhemos servir ao Senhor. Escolhemos ter um coração voltado para Deus. Escolhemos ter esse coração circuncidado em Cristo. E aí nós temos que sustentar nossas escolhas, que às vezes é difícil, tem momentos desafiador. Mas a palavra do Senhor requer de nós que nós tenhamos compromisso a partir dessa nova aliança. Vamos ver uma referência aí sobre essa circuncisão. Deuteronômio 10:16. Põe essa referência. Deuteronômio 10:16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Porque o que importa é o coração inclinado a Deus. O que importa é a obediência ao que a palavra diz. Agora vamos ver Romanos 2:29 também. Romanos 2:29. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha o que verdadeiramente importa. É o que vem do coração. A palavra do Senhor diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quanto mais cheio de Deus, mais cheio da palavra, do Espírito Santo, mais nós vamos transbordar Deus na nossa vida. Quanto mais cheio. Então a nossa boca não é para maldizer, não é para murmurar, não é para contar piadas, não é para debochar. Se o nosso coração está realmente inclinado para as coisas de Deus, é as coisas de Deus que tem que fluir de nós. Coração cheio das coisas espirituais. É o desejo do Espírito Santo para cada um de nós. E nós temos Ele como nosso ajudador. Coração inclinado a Deus, circuncidado a Ele, movido para as coisas dEle. É o que importa para nós. É o que nós temos que atentar e levar a sério. Porque na nova aliança, somente a circuncisão do coração, que é mediante a graça e a fé em Jesus Cristo, é capaz de nos fazer levar uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. Só através dessa circuncisão do coração. É pela graça, Ele já fez o sacrifício, né? E agora cabe a nós respondermos, né, de forma espiritual a esse grande privilégio
de ter sido salvos pela graça, escolhidos, ter Jesus que pagou por nós esse preço, que estabeleceu também conosco esse pacto perpétuo, essa aliança inquebrável, esse relacionamento estreito, íntimo com o Senhor Jesus. Vamos valorizar todo esse sacrifício que Ele fez por nós. Vamos ter esse coração realmente devoto ao Senhor Jesus. Através das nossas atitudes, das nossas influências, vamos influenciar de forma positiva alguém. Vamos deixar exalar Jesus em nós, para que no tempo certo haja fruto. Porque tem horas que a gente pensa que não está frutificando, que não está acontecendo, parece que não está acontecendo nada daquilo que a gente realmente esperava, mas é porque às vezes por a gente ser ansioso e querer ver para crer, né? Às vezes a gente está esperando uma promessa, às vezes a gente está batalhando, pagando um preço em oração, em jejum, por algo que às vezes os nossos olhos não estão vendo agora, mas no tempo certo, irmãos, vai frutificar. No tempo certo vai acontecer. Na hora de Deus vai dar certo. Isso é fé. É ela que nos move. Tudo que nós fazemos é através da fé. Então assim, continua pagando preço, continua fazendo, que uma hora a resposta vem. Agora, precipitar nunca foi a escolha correta. A obediência e a dedicação ao Senhor é que vai trazer os frutos necessários. Obedecer às cegas. Vamos obedecer, só escolher obedecer por fé. Né? Porque às vezes a gente perde essa sensibilidade que o Espírito Santo está do nosso lado, nos orientando. Não tem certa situação, eu já vivi muito isso. Certas situações de que você sabe que no fundo você está fazendo errado, mas você está fazendo. Você está querendo tanto que aconteça, que você está querendo ajudar Deus. Eu vou fazer, Jesus, eu confio no Senhor, mas eu vou por esse caminho aqui, mas lá no fundo do coração, no seu íntimo, seu coração já é circuncidado ao Senhor, o Espírito Santo está lá bradando. Não. Espera, mas... Aí você vai e tem que retornar de onde você parou, reconhecer, pedir perdão e falar, Jesus, tá bom, eu entrego de novo o governo para o Senhor. Faz da sua maneira, porque a sua maneira é a melhor. A palavra dele diz que o que ele tem para nós é infinitamente melhor do que tudo que nós pensamos, pedimos. É o que ele tem reservado para nós. Então, no final, obedecer sempre é a melhor escolha. Obedecer sempre é a melhor escolha. E orar a Deus para a gente ter esse ser nosso totalmente controlado pelo Espírito Santo. E orar antes de agir. Verificar que o pacto de Deus com Abraão se torna visível mediante a circuncisão. E o nosso pacto com o Senhor Jesus também se torna visível mediante a nossa obediência de fé. Por fé vamos obedecer. Por fé vamos caminhar mais um pouco, vamos acreditar mais um pouco, porque nós vimos, né, nessa lição que essa aliança perpétua de Deus com Abraão e os seus descendentes foi algo que Deus velou pela palavra dele, e todos os povos foram alcançados, toda a humanidade foi abençoada a partir de um homem que que escolheu obedecer por fé e o mediante ao pacto feito com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o Deus da aliança, Jesus veio e estabeleceu esse pacto perfeito também no Novo Testamento, a fim de que todos pudessem provar desse amor, desse evangelho, dessa escolha e responder de forma positiva a essa oferta graciosa da parte de Jesus.
Foi pela graça, não foi por mérito, nunca foi sobre o homem, sempre foi sobre Deus. Sempre foi sobre a pessoa da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, atuando desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, vai perpetuar por toda a eternidade. Sempre, sempre engrandecido é o Senhor. Louvado é o Senhor, grandioso é Ele. Os homens são só o meio pelo qual Deus estabeleceu a sua história. E a história de Abraão revela o amor de Deus. A história de Abraão revela a misericórdia de Deus para com o seu povo. A história de Abraão nos mostra grandes lições e legados, porque sem fé é impossível, não podemos agradar a Deus, não podemos ver as promessas de Deus cumpridas nas nossas vidas. Parece muito fácil quando a gente fala, né? É só ter fé, é só obedecer, confiar no Senhor, que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Parece fácil, mas é por conta do pecado, é por conta do nosso eu, é por conta do inimigo das nossas almas que há essa batalha espiritual contínua. A batalha na nossa mente, a batalha que nossa mente é bombardeada dia e noite por informações externas que às vezes quer nos parar, quer fazer a gente ficar confusa sobre os acontecimentos no dia a dia, porque a gente prefere acreditar no que vê do que através da fé, que é aquilo que a gente não vê. Mas a gente tem o Espírito Santo nos impulsionando. Vamos acreditar, confiar no Senhor, continuar fazendo escolhas baseado naquilo que a palavra diz. Porque existiam vários fatores que influenciavam ali no nome, na escolha dos nomes. E há vários fatores, muitas vezes, que influenciam na decisão que nós temos que tomar. Então, por qual lente que nós estamos olhando as circunstâncias quando nós vamos tomar decisões e fazer as nossas escolhas? Baseado no conselho de alguém? Baseado na experiência de outro? Ou baseado no novo nascimento que nós tivemos em Cristo? Baseado na circuncisão do nosso coração voltado ao Senhor. As nossas escolhas estão sendo feitas baseadas em quê? No que a palavra diz? Ou no que eu acho que é melhor para mim? Porque muitas das vezes, irmãos, nós não sabemos nem o que é melhor para nós. Muitas vezes nós oramos hoje pedindo uma coisa para Deus, 2, 3 dias depois nós estamos orando, já pedindo outra coisa diferente daquilo que nós falamos 2, 3 dias depois. Aí, às vezes a gente não alcança aquela bênção, porque nós não sabemos nem o que nós queremos, de fato. Então nós temos que aprender a depender do Senhor e falar: Senhor, o plano de Deus para a minha vida é o que é melhor para mim. Me ensina a esperar se cumprir o teu plano, aquilo que o Senhor quer para mim, porque eu sei, Jesus, que aquilo que o Senhor quer é melhor do que o que eu vejo, o que eu acho. Deus governa, irmãos. Deus tira situações, embaraço, Ele tira da nossa vida para nos colocar naquela direção que é o propósito final dEle para nós. Agora nós temos que crer que Ele está no governo das nossas vidas, porque muitas vezes com os lábios nós dissemos: o Senhor é Senhor soberano na minha vida, mas na hora de depender de Deus e exaltar o nome do Senhor em tudo, em todo o tempo, aí nós fraquejamos, nós duvidamos, e as nossas bênçãos, aquilo que nós temos para receber, o milagre que está pertinho, às vezes se estende um pouco mais de tempo pela nossa fragilidade, incredulidade, falta de fé, né? Falta de crer mais com convicção naquilo que Deus chamou para que a gente vivesse.
Então, depender do Senhor, ter o nosso nome exaltado entre a nossa família, entre os nossos amigos, nós temos que ter convicção que primeiro é Deus no governo. É Deus, é sempre sobre exaltar o nome de Deus e no tempo certo, Deus fazer aquilo que Ele propôs. Eu quero finalizar aqui contando o meu testemunho, né? Eu tenho um testemunho para contar para vocês. Que o Senhor falou comigo numa escola bíblica dominical aqui, no dia que aquele superintendente da escola dominical veio da sede dar uma lição aqui. Naquele dia eu já estava há muitos dias orando ao Senhor e pedindo uma direção, uma resposta de Deus, porque eu tomei uma decisão de ir para Goianésia para trabalhar com o agrocolégio, né? Uma instituição que eu trabalhei por 1 ano e 2 meses, que eu gostava muito de fazer parte daquela equipe, e quando eles foram eu tomei a decisão de ir. Eu estava orando a Deus, porque o meu coração não estava em paz lá. Porque o meu filho tinha ficado, embora bem cuidado pela pessoa que cuida dele para mim enquanto trabalho, e o pai dele também com todo o suporte necessário, né, cuidando, mas eu não tinha paz lá. Preocupação demais, meu Deus, o que eu estou fazendo? Porque eu queria que o meu esposo tivesse ido para lá também, mas ele não quis, ficou reticente, não vou. E aí eu comecei a orar a Deus, Senhor, é o Senhor agora que tem que dar um desfecho para essa história. O fato é que quando Deus abriu essa porta de emprego, foi através de oração, que eu estava bastante tempo orando para Deus abrir uma porta de emprego e confirmar alguém que cuidasse do meu filho com amor, para que eu pudesse trabalhar em paz. Porque o mais importante para uma mãe é se o seu filho está bem cuidado por alguém. Nos dias de hoje é muito difícil encontrar alguém que cuide bem. Então eu fui. Quando eu estava em oração e vim num domingo aqui, aquele superintendente estava aqui, Deus usou ele tremendamente para falar comigo. Quando Deus usou ele, ele falou assim: eu sei que Deus está falando com alguém aqui, pelo menos com uma pessoa de forma específica. Deus quer que você esteja ombreando com seu pastor nessa obra, ajudando. E o meu coração ardia, assim, quente mesmo, eu sentindo que Deus estava falando comigo. E aí, ao final, eu baixei minha cabeça e falei: Jesus, me perdoa. Perdoa a minha incredulidade, Senhor. Eu estou sentindo, Senhor, arder o meu coração, mover aqui, falando comigo sobre a obra, sobre o chamado específico que o Senhor tem para a minha vida, e eu preciso me dedicar mais. Senhor, eu quero pedir ao Senhor perdão, e quero pedir ao Senhor uma última confirmação, para eu tomar a minha decisão de me desligar lá e vir para cá. Senhor, esse pastor falou que no final vai fazer um sorteio e vai presentear com um livro. Senhor, se o Senhor quer que eu me desligue, acabou o meu tempo lá, eu vou ser a sorteada desse número. Eu acredito que o Senhor tem isso para mim, essa confirmação. Confirma, Jesus. Eu orei em espírito, e aí quando ele rodou ali, o número que parou foi... Comecei a chorar, porque eu vi nitidamente a experiência que Deus permite a gente passar, Deus falando comigo. Quantas vezes, irmãos, lá estudando, tentando, né, aprender para poder passar algum ensinamento aqui na escola dominical ou nas oportunidades do culto de terça, que muitas vezes o pastor já me deu. Eu orava a Deus e chorava: Senhor, eu preciso melhorar tanto, aprender tanto para me ajudar meu pastor. Porque ele é sábio, mas ele sozinho não está dando conta. Eu preciso aprender, Jesus, me dê sabedoria na tua palavra. É a minha oração diária, porque eu acho que não tem um dia na minha vida que eu não ore pedindo a Deus sabedoria na palavra dele. Porque eu sei que tendo sabedoria na palavra dele, eu vou aplicar na minha vida familiar, nos meus relacionamentos e na igreja. Com sabedoria na palavra de Deus, a gente tem instrução para tudo.
E aí, quando finalizou, Deus é tão maravilhoso, 2 pessoas, 2 irmãos chegou em mim e falaram: irmã Ivani, eu peguei esse número, não quis ele, devolvi lá dentro. Olha lá, o Marcelino. A irmã Priscila devolveu também. Então assim, aí eu falei, aí ela, eu não pego, era para mim, eu não ganhei porque eu devolvi. Eu falei, não era para você. Você não está entendendo? Jesus estava me dando uma resposta, filha. Eu preciso. Aí quando eu cheguei lá, eu já sentei com o gestor da escola e falei, eu preciso conversar com o senhor. Meu tempo aqui acabou. E aí ele me orientou, vai para Goiânia, dia 20, você trabalha agora direto. Eu trabalhava das 6 da manhã às 9h30 da noite. Ia para dentro com as pernas até tremendo de trabalhar na cozinha. Porque ele falou, você trabalha 10 dias agora corrido e depois eu deixo você procurar uma escola para você em Goiânia. Eu vim, procurei a escola, achei no primeiro dia 2 vagas. Porém, fui na CRER de Goiânia, eles negaram um novo contrato para mim. Eu quis ficar triste, mas depois eu falei, você quer saber? Deus está no governo da minha vida. Ele falou comigo, acabou esse tempo aqui. Irmãos, fato é que Jesus abriu uma porta de emprego para mim agora. Que eu não estou nem acreditando de tão boa que é. Quer dizer, estou acreditando. Eu me tornei secretária numa clínica lá no setor oeste, uma clínica linda, chiquérrima, sabe, de uma fonoaudióloga, onde eu só agendo, desmarco, levo para ela os prontuários para ela atender. Uma paz que, braçalmente, porque lá estava me destruindo, e agora eu estou elegante, trabalho todo arrumadinho, vem para casa. Uma bênção, é Deus, Ele faz isso, e o salário é melhor do que lá. Amém.